que a gente recebeu lá em casa, que veio fazer intercâmbio na UNB. Nós temos o Vitor, que já pregou aqui, aí o pastor foi onde nós moramos lá na Namíbia. E nós temos o Sérgio, que é da Costa do Marfim, que a gente também recebeu lá em casa, que ele também veio fazer intercâmbio na UNB. Já se formou, já está indo de volta para sua terra, e o nosso coração vai ficando tristezinho, né? Porque são tantas pessoas maravilhosas que o Senhor manda para nós. Lá em casa tem um quartinho do profeta. Aí o pastor, os amigos ligam, precisa de um lugarzinho. Aí vai lá para casa. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele já está falando aos nossos corações desde o início. E a mensagem desta noite é apenas uma conclusão daquilo que Deus está falando aos nossos corações. Os benefícios de estarmos reconciliados com Deus. Então, já foi cantado que nós temos o DNA do Senhor. Já foi pregado aqui que o pastor foi ministrar para alguém que se reconciliou com Cristo e quer fazer a obra do Senhor. E nós precisamos falar de que benefícios, quais benefícios nós temos se nos achegarmos ao Senhor. Reconciliação é estabelecimento de paz, é harmonia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos sem paz, sem harmonia com o nosso Deus. E Deus nos chama à reconciliação. Então, Romanos capítulo 8, versículo 35, e 2 Coríntios 5,19, que são dois textos paralelos, que eu quero ler para os irmãos e depois meditarmos um pouquinho. Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aliado com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em primeira mão parece que isso não tem, um versículo não tem nada a ver com o outro, mas quando estamos reconciliados em Deus através de Jesus Cristo, e aí o apóstolo Paulo diz que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E ele diz mais ainda, sei estar abatido, sei também ter abundância, tanto a ter fartura como a ter fome, mas nada dessas coisas podem quebrar a nossa intimidade, a nossa harmonia com o nosso Deus, porque fomos reconciliados com Ele através de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo faz essa lista, e ele diz que nada disso é suficiente para nos separar de Cristo Jesus, para nos separarmos de Deus. Mas, infelizmente, alguns de nós ficamos no meio do caminho, justamente por causa dessas coisas que o apóstolo Paulo faz a lista, e às vezes até muito menos. Mas nesta noite, Deus desde o início tem lembrado a mim e a você que há benefícios, que há recompensa para aquele que vence as adversidades e mantém a sua fé, a sua paz, a sua intimidade com o nosso Deus. Como é, queridos, que o ser humano chegou a essa separação de Deus? A primeira separação, irmãos, aconteceu lá no Éden. E a partir daí começou a trajetória da história humana, longe, bem longe do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, vai dizer para nós o seguinte: o Senhor Deus, por isso,
o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim. E o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, esses 2 versículos, eles mostram bem claramente a separação do homem e de Deus. E um dia eu estava indo da Asa Norte para a igreja no Bandeirante, e a minha mente divaga muito, e eu comecei a pensar, Senhor, eu queria ver ou sentir só um pouquinho do que era aquele entardecer, onde o Senhor vinha conversar com Adão. E aí, irmãos, nós estávamos descendo para pegar a Épia, e tem um viaduto, e o sol, mas que sol glorioso, o entardecer, aquele pôr do sol tão brilhante, e o Espírito Santo falou ao meu coração, está vendo isso aí? Era 1000 vezes mais glorioso a amizade que eu tinha e quero ter com cada um do ser humano que me serve. Irmãos, já cheguei na igreja glorificando, bendizendo o nome do Senhor, porque foi glorioso o Senhor me mostrar só um pouquinho. E aí, depois vem esse versículo, que Deus teve que lançar Adão fora dessa glória, dessa presença marcante, e ainda colocou algo para que Adão não pudesse nem olhar para trás, porque os querubins guardavam a santidade de Deus. E eu já disse outro dia, que no domingo de manhã, na semana passada, que paraíso e pecado não podem estar juntos. Se nós estamos no paraíso, nós estamos na presença do Senhor, o pecado está bem longe de nós. Mas se estamos em pecado, se entristecemos o Espírito Santo de Deus, o paraíso está bem longe de nós. E essa primeira separação que aconteceu no Éden trouxe sérias consequências para a humanidade. A primeira consequência foi o distanciamento de Deus. Toda aquela glória na viração do dia, toda a conversa íntima de pé de ouvido que Deus tinha com Adão e Eva, e isso ficou para trás. O homem se distancia de Deus, e quando olha para frente, vê uma terra amaldiçoada, onde ele teria agora que trabalhar com suas próprias mãos, suando para tirar alguma coisa da terra. É preciso reconciliação. É preciso voltar à glória. É preciso voltar àquele primeiro amor, aquele entardecer, aquela conversa gostosa, aquele sentimento de pertencer ao paraíso. Além do distanciamento de Deus, o homem começou a se corromper. A moral humana, ela começou a decair. Quando nós estamos distante de Deus, a nossa carne começa a ter poder. A nossa moral começa a se distanciar dos princípios de Deus. Caim ficou aborrecido. Fez um sacrifício onde não estava condizente com aquilo que Deus havia pedido, e mata o seu irmão. A morte entra. A corrupção da humanidade foi só aumentando o nível imoral, o nível de distanciamento espiritual. E quando a corrupção humana foi tamanha, que em Gênesis 6, versículo 12 diz: viu Deus a terra. Aquele mesmo Deus que vinha passear no jardim, segurando os braços de Adão, esse mesmo Deus olha e vê que a terra havia se corrompido, que todo ser vivente havia corrompido o seu viver no caminhando sobre a terra. E agora?
O que se há de fazer? O ser humano está distante de Deus. E ainda, para não ficar só no Antigo Testamento, Romanos capítulo 3, 23, vai dizer para nós assim, porque às vezes a gente pode dizer, isso foi lá para trás, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo traz, estava distante de nós. Qual é, então, nesse cenário, irmãos, o desejo de Deus para nós? O desejo de Deus para mim e para você é que nos reconciliemos com Ele. Não apenas nos reconciliemos, mas que tenhamos vida com Ele, vida em abundância. Aquele caminhar no jardim do Éden é desejo de Deus de caminhar comigo e com você hoje. Pode ser uma realidade hoje, um viver ao lado do Senhor Jesus. Ouvir o Senhor falando aos nossos ouvidos, ei filho meu, eu te amo, levanta a cabeça, essas tribulações não podem apagar o meu amor por você. A dificuldade no seu lar, a dificuldade financeira, a doença, a tribulação, a fome, não podem me afastar de ti. É desejo do Senhor que nós nos reconciliemos com Ele. Mas, irmãos, é desejo de Deus, mas é desejo do ser humano. É meu desejo, é seu desejo estar pertinho do Senhor. No ano de 1500, Michelangelo foi pintar a Capela Sistina. E ele pintou aquela capela em 4 anos. E quando no dia de Todos os Santos foi aberto ao público, houve uma comoção geral. Porque Michelangelo, no seu quadro principal, ele pinta Deus com os braços esticados, o seu dedo esticado, querendo tocar o homem. E o homem assim, ó, com a sua mão, com a sua falange encolhida, sem fazer um esforço para tocar também o dedo de Deus. E esse quadro, ele me falou muito, porque a gente vai estudando, a gente que estuda história, estuda iconografia, estuda as imagens, e isso me foi forte demais, porque todo o esforço, usando a palavra humana, que Deus poderia fazer para se reconciliar com o homem, Deus fez. É preciso que eu e você estendamos as nossas mãos esta noite. E como a mulher do fluxo de sangue disse, se eu tão somente tocar nas orlas do vestido do mestre, serei curada. Se eu tão somente levantar os meus olhos, as minhas mãos, o Senhor vai segurar. E nada, nem ninguém, nem tribulação, nem angústia, nem doença, nem escassez fará com que eu solte a mão, porque é o próprio Deus que está segurando a minha e a sua mão. No mesmo instante em que Deus expulsa o homem do jardim, Ele faz uma promessa. E Ele diz, Gênesis 3,15, é a primeira promessa de reconciliação, de salvação para nós. Então Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o tempo passou. Passou-se toda a história do Antigo Testamento, toda a história antiga. Mas um dia, esta promessa foi cumprida. Jesus veio. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo Gabriel encontrou-se com
os pastores ali, e ele disse, porém o anjo lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, o Salvador nasceu, que é Cristo o Senhor. A promessa de Gênesis, ela foi cumprida. Agora, precisa se tornar realidade na minha vida e na sua vida. Na cruz, esta promessa se tornou realidade. Hoje é uma realidade que eu e você podemos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Deus não quer relacionamento raso. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus, na ressurreição, se na cruz a promessa se tornou realidade, na ressurreição ela se tornou possível. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 vai dizer, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aquela ressurreição ao terceiro dia tornou possível novamente a minha reconciliação com Deus, a minha intimidade com o Senhor. Sabe, aquela intimidade de chegar e pedir, Senhor, eu preciso disso. E a palavra de Deus diz que Deus olha para mim e para você e diz, minha filha, tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você precisa, eu tenho muito mais e melhor para ti. Em primeiro lugar, porque Ele tem para mim e para você vida eterna. O nosso corpo físico, ele vai se deteriorando com o tempo. Já não tenho mais o mesmo vigor que aos 20, mas a minha salvação, a vida eterna que Ele tem para mim e para você, excede todo o pensamento. Senhor, eu preciso de uma casinha. Aí o Senhor fala, eu quero te dar um casarão. Senhor, eu preciso que o meu filho, assim, nem que seja no último instante, seja salvo. E aí Ele diz para você, ei, o seu filho vai ser salvo, vai entrar por aquelas portas e ainda vai pregar a minha palavra. Aí você diz, Senhor, eu queria só participar um pouquinho só do culto, me dá saúde. Aí Deus vai e te levanta com poder para você ir às nações. Queridos, uma vez chegamos a Brasília e aí, achando que já íamos pegar a nossa casa, isso é reconciliação com Deus também. E aí, deixei todas as minhas roupas na mudança. Irmãos, a minha mudança ficou 5 meses no depósito e o Senhor só esperando. E eu falando, ô Jesus, nem que seja uma casinha, um quartinho. E aí, Deus usou uma irmã e diz, olhe minha serva, eis que neste momento o homem está se levantando de uma cadeira e eu contemplo um carimbo e ele faz assim, pá. 1h30 depois, o telefone da casa do pastor que nós estávamos hospedados 5 meses, né? Hospedados 5 meses, ó Jesus, olha o apartamento de vocês, saiu. Asa Norte, W3, 711, aquela coisa maravilhosa, 3 quartos. Falei, oh Jesus, muito obrigado, porque a minha reconciliação contigo, Tu dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E na noite anterior eu tinha dito para o meu marido, vamos alugar, nem que seja um quartinho ali atrás, ou então lá longe, para a gente morar. Irmãos, tenha paz com Deus, tenha intimidade com o Senhor. E aí, queridos, eu estava sem roupa. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma roupa.
E quando cheguei na igreja, estava lá uma arara, cheia de roupas, com etiqueta ainda, irmãos. E eu fui lá, comprei 2 saias pretas por R$2. Parecia que tinha sido feita para mim. Paz com Deus, intimidade com o Senhor. É a tribulação, é a angústia, é falta de roupa, é falta de comida, é falta de paz interior. Nada, nem ninguém pode te separar, pode quebrar a sua reconciliação, porque na ressurreição do nosso Mestre, esta reconciliação, ela se tornou possível. E ainda o versículo diz: e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Pela graça, você não precisa fazer nada. A mão de Deus está estendida. Pede o que queres. O que queres que eu te faça? Jesus recebendo um cego. Jesus sabia que o homem era cego e precisava de ver. E Jesus disse: ei, o que você quer? E aí o cego disse: eu quero ver. Nessa sua reconciliação com Deus, nessa sua intimidade maior com o Senhor, o que é que você quer? Abra a tua boca, põe o teu rosto no pó. Tenha intimidade com Deus, porque olha, continuando o versículo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Levante a cabeça, olhe para frente. Você tem a Jesus, você é reconciliado com Deus. E se por acaso, que às vezes a gente faz alguma coisa, né, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e a relação fica assim meio estremecida. Mas nesta noite, pela graça, se reconcilie, fique juntinho do Senhor. Reconciliação somente através de Jesus. João 14:6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós começamos a estudar por aí, e aí a gente se depara com cada coisa, com cada verdade relativa, que diz que todos os caminhos levam a Deus, e aí a gente entra pela palavra, que reconciliação com Deus, somente através de Jesus Cristo. Então é desejo de Deus, que nós nos reconciliemos com Ele. E quando nós nos reconciliamos com o Senhor, aí sim vem a lista de benefícios. Em primeiro lugar, nós temos os nossos pecados perdoados. Tem gente que infelizmente, mesmo com tantos e tantos anos de casa de Deus, ainda carrega uma mochila de pecado, de culpas nas costas. Queridos, o benefício de eu e você termos íntima comunhão com Deus é que esta mochila, ela ficou cravada lá na cruz do Calvário. O diabo vai tentar te acusar, mas os nossos pecados foram perdoados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ou melhor, segunda carta aos Coríntios 5:19, vai dizer o seguinte: a saber, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquela mochila, Deus pegou. Aquela culpa, Deus pegou. Aquela vergonha de olhar e contemplar a face do Senhor, Deus pegou. Ele reconciliou
consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E por causa disso, nós também temos o ministério da reconciliação. E é isso que estamos fazendo aqui esta noite, mostrando que é possível ter vida abundante, é possível viver de cabeça erguida, sem a condenação do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. A culpa foi lançada fora. E a reconciliação agora traz mudança de caráter, mudança de vida. Quem é reconciliado com Deus, através de Jesus Cristo, tem uma vida transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer o seguinte, para quem é reconciliado: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando eu sou reconciliada com Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu penso aquilo que Cristo pensa, eu faço aquilo que Cristo faz, eu olho para o alto e penso nas coisas que são do céu. E é por isso que o meu pensamento, ele é renovado. Mas para quê? Para que eu possa, com a mente transformada, pensando naquilo que é do alto, experimentar na minha vida todos os benefícios da boa vontade de Deus, lá de Lucas capítulo 2, para o homem. E a boa vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer o seguinte: quando nós estamos reconciliados com Deus, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E quando ele desceu do monte, foi necessário um véu, porque a glória de Deus foi tamanha que o rosto de Moisés refletia para todo Israel a glória de Deus. Quando nós, igreja do Senhor, temos paz com Deus, somos harmonizados com Cristo, vivendo uma vida de parceria com o Senhor, o nosso rosto brilha. As pessoas olham e veem Cristo em nós. Somos o bom cheiro de Cristo, somos a glória de Deus, do Deus invisível, somos o Cristo que essa nação vai observar, porque o nosso caráter, o nosso viver, de glória em glória, será transformado. Não é por nós, é pelo Espírito de Deus que habita em nós. Outro benefício de estarmos reconciliados com Deus é nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Viveremos as tribulações deste mundo, mas essas tribulações não terão poder sobre a nossa vida. Manteremos o nosso domínio próprio, manteremos a nossa palavra, manteremos uma firmeza de caráter. As pessoas poderão contar conosco, as pessoas no momento de dificuldade baterão a nossa porta. Quando eu era adolescente, nós vivemos muito isso, irmãos. A minha comunidade lá em Nova Iguaçu é uma comunidade muito pobre, e desde sempre, né, não mudou nada. Nas madrugadas, e uma rua sem saída, quando as coisas ficavam difíceis,
difíceis, as pessoas corriam e batiam. Irmã Aparecida, que é a minha mãe, por favor, vai lá em casa e me socorre. O meu filho está morrendo. Irmã Aparecida, não tem comida. Irmã, por quê? A minha mãe, a nossa casa, em uma rua difícil, era uma casa reconciliada com Deus. Era uma casa que manifestava a glória do Senhor. E eu me lembro uma vez, bem tarde da noite, quando alguém bateu lá, irmã Aparecida, o meu filho Cosme está doente. E aí a gente só levantou, e eu atrás da minha mãe levantamos, fomos lá em cima do morro, e as crianças tudo chorando, e o Cosminho desmaiado. De repente minha mãe pegou o menino, jogou para cima e clamou: Jesus, tenha misericórdia. E quando aquele menino voltou, o fôlego de vida voltou nele, e ele começou a chorar, e a minha mãe deu o menino lá para a mãe, que agora não mais me recordo o nome, e nós voltamos para nossa casa e fomos dormir. Reconciliação com Deus, transformação de vida, mais parecido com Cristo. Você pode ser o porto forte, o porto seguro da sua família. Você pode ser o porto seguro da sua rua. Você pode ser o porto seguro do seu trabalho. Eu trabalhei em um lugar, irmãos, quando voltamos lá da África, que era um pouquinho difícil a situação, mas quando eu chegava, gente, vamos maneirar. Era isso que eles falavam. Vamos maneirar. Meu esposo também trabalhou lá por um tempo, e ele sabe do que a gente está falando. Vamos maneirar. E aí, o bom cheiro de Cristo, a glória resplandecente, falava mais alto. Mas isso não é só para mim, não, é para vocês também. A glória de Cristo precisa ser refletida em cada um de nós que carregamos o nome de Jesus. Precisamos nos parecer mais e mais com Cristo. Atos capítulo 11, versículo 26, ele vai dizer o seguinte: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quarto ponto, nos tornamos cartas lidas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, a parte A. Paulo vai dizer assim para os crentes: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Uma carta traz notícias, e nós somos a boa notícia de Deus para o ser humano. Nós somos para o mundo a manifestação da graça de Deus, que vai reconciliar esse mesmo mundo com o Senhor. Quinto ponto, reconciliados, nós podemos levar outros a Cristo. A mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor, e no final ela levou muitos samaritanos a Cristo. E no finalzinho da história, as pessoas viram para ela e diz assim: olhe, nós agora cremos, não porque você nos falou, mas é porque nós agora experimentamos. Então, o nosso papel é igualzinho o da mulher samaritana. E ela dizia para o povo: olha, vem ver tudo quanto ele me disse. André e Filipe, André leva Pedro até Jesus. João leva Natanael, Filipe, lá em João 1:45, Filipe leva Natanael até Jesus. Quando eu e você somos reconciliados, a nossa obrigação é levar outros a Deus. E aí eu nem vejo isso como obrigação, porque os anjos desejaram levar outros a Cristo. Mas o Senhor deu essa missão gloriosa para mim e para você. E recebemos também o ministério da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios 5:18 vai dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você
Através do ministério da reconciliação, levamos outros a Deus. Precisamos, irmãos, com o nosso testemunho, levar outros a Cristo. Precisamos, com o nosso testemunho, como igreja reconciliada, como igreja que tem paz com Deus, mostrar ao mundo que aquela lista que Paulo fez lá em Romanos não terá poder em nos separar e nem separar ninguém do amor de Cristo. A reconciliação, ela também traz a vida eterna. Todos nós estávamos destinados, separados de Deus, caminhando a passos largos para a eternidade sem Cristo. Mas aí, a reconciliação que se tornou possível lá na cruz, disse para nós, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, separado de Cristo, longe do Senhor, viverá. João 5, 24, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, pois está seguro, está firme, tem um amigo mais chegado que um irmão. Concluindo, irmãos, vamos, se sentimos que a nossa amizade com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, ela está estremecida, corramos aos pés da cruz, porque a porta está se fechando. A porta da reconciliação está aberta neste momento. Mas, segundo o apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, esta reconciliação, ela não será mais possível. Porque nós, os reconciliados, nós os salvos, nós que estamos seguros na mão do Senhor, estaremos para sempre e eternamente com Deus. Não deixe, irmãos, que nada te separe, te roube a vida eterna, porque essas coisas são passageiras. O que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós, é muito, mas muito maior que qualquer coisa terrena. Se reconcilie. Se você ainda não aceitou a Cristo, faça isso correndo agora mesmo, porque Ele é o único que pode te reconciliar com o nosso Deus. Que Deus possa, nesta noite, continuar abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz consigo, com seu inimigo e com teu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz consigo, com seu inimigo e com seu irmão. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus por essa palavra? Irmãos, essa ministração de reconciliação é algo muito sério. Eu tenho certeza que Deus falou com pessoas aqui. Nós somos um corpo, irmãos, um corpo só.